Sim, a falta de recursos hoje não determina o seu futuro. Eu vou te passar 5 dicas preciosas que podem fazer a diferença em sua vida e te auxiliar de alguma forma. Mas antes, venha comigo! Eu sou a professora Girdane Brito e antes de começarmos a aprofundar neste assunto, falando em um mundo moderno, você deve ouvir por aí nomes como o criador do Cirque du Soleil, o criador da Oracle, da Ralph Lauren, sim, essa marca de roupa famosa que você conhece, a Oprah Winfrey, o criador do WhatsApp. O que eles têm em comum? Nenhum deles teve uma vida repleta de recursos que pudesse facilitar o caminho para chegar onde chegaram hoje. E até o final desse vídeo eu também vou contar para você uma parte de superação de minha história de vida. Mas antes disso, voltando lá na antiguidade, mais precisamente no Antigo Testamento, eu quero saber se você já ouviu falar da história de José do Egito. Já? Ainda não? José do Egito era filho de Jacó e de Raquel, de família simples, camponeses. Era o filho temporão. Temporão é aquele filho que chega quando os pais já estão com mais idade, geralmente depois de outros filhos. E José brilhava aos olhos de seu pai, Jacó, por ser o filho em sua velhice, e isso causava sentimentos negativos nos demais irmãos, até que um dia José foi colocado em um poço pelos irmãos e em seguida vendido por um grupo de viajantes na estrada. José foi levado para o Egito e por lá ele sofreu escravidão, passou pela prisão, foi acusado de algo que não fez. E a história é muito longa. Fato é que cada momento de sofrimento que ele passava, ele estava sendo conduzido para o lugar onde Deus queria levá-lo. E cada tribulação fazia com que ele se aproximasse ainda mais de seu propósito, do lugar reservado a ele. A Bíblia Sagrada diz que José contava com a bênção de Deus, mesmo durante tudo que ele passou. Ele entregava, ele acreditava, ele aumentava o relacionamento com Deus a todo instante. E depois de tantos acontecimentos, o faraó, já no Egito, determinou que José se tornasse nada mais, nada menos que o governador do Egito, o que naquela época era algo grandioso, mas ele foi preparado para estar ali e agir com sabedoria mediante a tudo que foi acontecendo com ele. E isso me faz refletir. Quantas vezes se passa pela nossa cabeça que Deus não tem olhado por nós? Quantas vezes acreditamos que o nosso fardo é mais pesado que o do próximo e que não merecemos? Quantas vezes nos julgam, ou até mesmo a gente julga alguém ao fazer afirmações indevidas ao que essa pessoa passa, reforçando que ela, por exemplo, merece aquilo. Quão rasos somos, não é verdade? E o propósito de Deus é tão maior que tudo isso que Ele até permite que algumas dessas questões nos ocorram na vida, como a falta de recursos, as dificuldades, e Ele permite tudo isso para que tenhamos até mesmo histórias para contar, para encantar e motivar. E é para isso que eu estou aqui hoje. E eu tinha por volta de 13 anos de idade. Era mais ou menos 1995. Eu era louca por estudar inglês e tinha uma voz incessante no meu ouvido, reforçando diariamente para que eu pudesse buscar essa habilidade. E sim, era Deus falando comigo. Deus falava que eu podia ir mais longe. O sonhado curso de inglês ia começar na cidade que eu morava, professores vindo de fora, mas eu, filha de uma professora e de um simples empreendedor, de uma família simples, eu sabia que estudar inglês naquela cidade de 10 mil habitantes era algo inovador para a época e ao mesmo tempo quase impossível para mim. Tudo muito caro para minha família
e meus pais acreditavam que não conseguiam pagar, até porque para iniciar o curso precisava pagar tanto os livros e a matrícula ao mesmo tempo. E minha mãe é muito determinada e apaixonada pela educação, e com isso ela não mediu esforços e andou a cidade toda, visitou várias casas, pessoas que ela conhecia, em cima de uma bicicleta no sol escaldante do norte de Goiás, para conseguir 10 alunos e assim me isentar da taxa de matrícula. E não é que ela conseguiu? Sim, ela conseguiu, gente. Eu comecei o curso, eu falava inglês sozinha, falava com as paredes, uma motivação enorme tomava conta de mim. E logo depois essa primeira turma acabou. E para continuar o curso eu tinha que viajar 150 quilômetros de ônibus. Muitas vezes eu não tinha o dinheiro do lanche e usava a mesma calça jeans sempre. Eu era uma moça de uma única calça jeans e eu tinha certeza que eu poderia continuar tendo apenas essa única calça jeans, mas o que eu não poderia era jamais parar de estudar inglês. E de volta ao curso, de volta do curso, né, quando chegávamos em casa, já era por volta de 1h30 da manhã. E assim fizemos durante anos. Eu estudava pela manhã, então às 6 eu já estava de pé novamente e ainda mais motivada quando eu aprendia algo novo no dia anterior. Então eu ficava assim mais motivada até para ir na aula, para a escola, aquilo já era motivo de alegria. E aprender inglês foi a decisão mais acertada de minha vida. Eu tive grandes oportunidades a partir de então. No início não foi fácil, me criticavam por estudar, imagine. Perguntavam para minha mãe para que aquilo iria servir. Eram pessoas sem uma visão de futuro, simplesmente isso. E durante esse período foi um sobe e desce de degraus, alguns desafios emocionais, várias situações desagradáveis, mas eu continuei por 6 longos anos. E muitas das vezes dando aula de reforço em troca de pagamento das mensalidades. E depois disso um mundo de oportunidades se abriu a partir de então. E estudar inglês hoje em dia parece algo tão simples, né? Tão irrelevante, tão comum para alguns, mas fato é que a partir de então muita coisa mudou em minha vida naquela época. Eu fui conquistando espaços sonhados por muitos, eu consegui e ainda venho vencendo a cada dia, né? Porque é uma constante. E olhando para tudo isso e refletindo, eu percebi 5 grandes fatores que me auxiliaram bastante e talvez eles possam fazer sentido para você e te ajudar a manter a sua caminhada. Eu não estou falando aqui de receita nenhuma, mas são fatores que me ajudaram e quem sabe pode te ajudar. Antes de mencioná-los, eu deixo bem claro que caso você não saia daqui e comece a colocar em prática, de nada adianta você me ouvir por todo esse tempo. Então, pega lá papel e caneta na mão para anotar. Então vamos lá. Primeiro grande fator e mais importante de todos: aumentar a sua fé em Deus, mantendo seu relacionamento com Ele e agindo segundo os seus princípios. Segundo, trabalhar a sua motivação e determinação diariamente para te dar forças, mais forças na caminhada. Pensar a longo prazo, ter visão de futuro e não chorar pelo agora. Terceiro, listar as habilidades que você precisa desenvolver e buscar meios para tal. Mesmo que seja aos poucos, faça o que você pode com o que você tem. Quarto, desenvolver sua rede de relacionamentos para que seja a ponte onde você irá passar. Quinto, treinar persistentemente todos os dias. Vou falar de novo. Treinar persistentemente todos os dias. Fez sentido para você? Concorda que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria uma história para te contar hoje? Concorda que Deus tem uma promessa para a vida de cada um de nós? Basta você se preparar e aguardar o tempo perfeito dele.
tudo que eu falo aqui eu ainda preciso utilizar em minha vida, porque minha caminhada ainda continua, assim como a sua. E lembre-se de uma coisa, ninguém que chegou ao topo chegou sem preparo, senão a queda é rápida. José do Egito também foi afinando sua sabedoria, seu comportamento, e eu te pergunto, você está disposto a continuar caminhando? E aí, você tem coragem de contar para mim qual o seu maior desafio hoje ou qual a habilidade que você precisa focar e desenvolver neste momento? Escreva nos comentários. Até mais!